Por que a igreja evangélica tem que acabar? Ora, a igreja evangélica tem que acabar por motivos óbvios, por motivos de revelação da palavra e por motivos que eu vou citar aqui. A igreja evangélica está há 150 anos no Brasil. Há 150 anos no Brasil. Há 150 anos se privilegiando, os seus líderes morrem ricos, milionários, os seus líderes, eles morrem abastados de dinheiro do povo, eles vivem prometendo riquezas, quando na verdade o povo tem que trabalhar e eles se enriquecer. Tá uma imagem turva? Eu não sei o que houve aqui. Mas vamos continuar assim, para não aparecer uma imagem turva aqui no meu telefone. Não sei o que está acontecendo na minha máquina. Será que é ele? Ah, saiu. E eles vivem, então, muito bem. Você vê que desde que a igreja nesse país que se promete a volta de Jesus. Então, eles têm dois polos. Jesus vai voltar e o outro é que você vai para o inferno. Nessa se enriqueceram. A igreja evangélica produz homens, seus líderes milionários. Veja, a fortuna de Edir Macedo, segundo o site, a fonte é da mídia Forbes, a sua fortuna é de 1,9 bilhões. A do Valdemiro Santiago, 440 milhões. Silas Malafaia, apesar, diz aqui a Forbes, que ele contesta ter um valor menor, é de 300 milhões. R.R. Soares, de 250 milhões. Espera aí. O que esses homens pregam para ter uma fortuna? Eles pregam o engano, pregam dízimo, que é contestado por nós como uma aplicação para os judeus. Eles pregam que os seus templos suntuosos, que na verdade são armadilhas para pegar os incautos, que é a casa de Deus. Então, é uma fortuna feita em cima de um engano. Primeiro que Atos 17, versículo 24, diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Segundo, que Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 5, diz que só pode tomar dízimo quem é judeu, quem é da tribo de Levi. E ainda assim tem que tomar dos seus irmãos, dos judeus. Então, a igreja evangélica está aqui como um caça-níquel, como uma instituição que há 150 anos no Brasil nunca concretizou aquilo que eles oferecem ao povo. Culto de libertação para tirar o diabo da pessoa. Há 150 anos no Brasil que o demônio vive na vida das pessoas. A volta de Jesus. Há 150 anos no Brasil que Jesus não vem. E enquanto Jesus não vem, eles se enriquecem, vivem bem. O povo não para de trabalhar. Então a igreja tem que acabar. A igreja que eu digo, a igreja legalista, a igreja futurista, a igreja templária, não é a igreja vida. A igreja que nós somos nós, tem que se ver livre desses lugares, tem que se ver livre desses alçapões, desses homens cruéis, desses homens que fizeram, que construíram um CNPJ e se deram muito bem com uma falsa promessa. Veja, o líder religioso da igreja Deus e Amor, meu irmão, esse homem morreu bilionário, deixou uma disputa para os seus filhos e para os seus netos, pregava com uma eloquência falsária, dizendo que Jesus estava às portas. O povo acredita, o povo cego.
O povo quer fazer barganha com Deus. O povo quer brincar de crente, quer falar mistério, quer revelar CPF. E eles têm escola de louco, porque vão produzindo pessoas extremamente loucas, doentes, que não entendem nada, que o verdadeiro evangelho não pode ser uma máquina ilícita de caça-níquel. A igreja no Brasil é isto. Os grandes líderes formam outros pequenos líderes para fazer das suas igrejas caça-níqueis. É a oferta da viúva pobre, é a mulher, a viúva de Sarepta, que deu todo o seu mantimento para o profeta. Honrar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se alguma pessoa não pode dar, lá vem a ameaça, porque Deus vai soltar a mão, porque você rouba a Deus. A mensagem há 150 anos nesse país não mudou. Graças a Deus que pelo YouTube a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, a verdadeira mensagem da graça de Deus chegou até você. Nós queremos que chegue a outras pessoas para que elas também se despertem. E veja que nada mudou na vida dessas pessoas. Apenas melhoraram a vida dos líderes religiosos. Você acha mesmo que se o Edir Macedo trabalhasse como eu e você trabalha, ele conseguiria juntar, segundo diz aqui a Forbes, ele conseguiria juntar 1,9 bilhão? Não. Não é engenheiro, não é advogado, não é empresário, não era. Como cristão, não era. Seria um homem comum. Mas aonde foi que ele conseguiu isto tudo? Dizendo, Jesus vai voltar. Eu tenho o dom do Espírito Santo. Você tem que dar o seu tudo. Venha para a fogueira santa. Faça o seu sacrifício. Abraão sacrificou. E você sabe que isso tudo é um engodo, porque Abraão não sacrificou nada. Abraão conta a história bíblica que Deus pediu o seu filho. Ele foi levar, mas Deus não recebeu. Ele voltou com seu filho de volta. Eles mandam você ir com tudo para a igreja, para os sacrifícios, para as fogueiras santas, mas você deixa lá. Quando você vira as costas, aquela é uma fogueira fictícia. Você acha que eles trancam o templo e deixam lá o anel de ouro, o dente de ouro, o relógio, a carteira, Não. Esses são os motivos óbvios, que a igreja evangélica tem que acabar. Motivos racionais e que o povo evangélico não entende é que eles estão buscando Deus onde ele não está, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Razões de óbvios que a igreja não consegue enxergar é que eles querem fazer o que Cristo já fez. Não vão conseguir, porque algo que está feito é impossível refazer, principalmente por aquilo que Cristo fez. A palavra na cruz, e você da graça de Deus sabe muito bem, tetelestai, quer dizer, está consumado, está feito, não resta mais nada a fazer. Se não resta mais nada a fazer, por que a igreja quer fazer o que ele já fez? Por razões óbvias que a igreja não entende, a igreja quer buscar aquilo que ela já tem. Não, eu vou na igreja para buscar o Espírito Santo. Ora, mas foi exatamente isso que Paulo disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano. Paulo disse, vocês não sabeis que vocês são templos do Espírito Santo e que vocês não são de vós mesmos, que ele habita em vós? Como que eu posso ir buscar em outro lugar aquilo que mora em mim? Como que eu posso ir para a igreja no culto de oração, se o culto de oração é onde eu estiver, como Jesus disse nos dias de sua carne? Você entra no seu quarto e o Pai que te vê em secreto ora. Então, qual é a necessidade da igreja evangélica? A necessidade da igreja evangélica é enriquecer os seus líderes, como eu te mostrei segundo a revista Forbes. Ora, eu vou repetir. Não sou eu,
porque eu não estou aqui para julgar a ninguém. Estou lendo o que diz a revista Forbes, a lista dos pastores com a maior fortuna. Edir Macedo, 1,9 bilhão. Valdemiro Santiago, 440 milhões. Silas Malafaia, 300 milhões. R.R. Soares, 250 milhões. Tá. Não, o que eu estou querendo dizer é que não é errado ficar rico. É errado usar o nome de Deus para se enriquecer quando esse Deus nunca mandou eles cobrar dízimo. Hebreus 7,5 tem que cobrar dízimo dos irmãos, se eles for da tribo de Levi. O outro questionamento que eu sempre faço é: Jesus disse para aqueles que o seguissem, que pregasse a sua palavra, Jesus disse para aqueles que fossem os seus discípulos a seguinte expressão: não ajunteis tesouro na terra. Como um homem prega tem 1,9 bilhão? E a pergunta que eu faço é: você já viu por aí, pelas ruas, como é que anda os crentes da Igreja Universal? Eu vou te contar aqui na minha cidade como é que é. Quando eles construíram o templo lá em São Paulo, no Brás, eles passavam na porta vendendo bananada. O que é isso? Estão vendendo bananada para ajudar na construção lá no Brás. Ora, mas o líder tem 1,9 bilhões, ele tem quase 80 anos, se ele gastar 900 milhões, ainda sobra 1 bilhão. Como que está humilhando vocês de porta em porta para vender bananada? Depois passava um outro grupo com um jornalzinho. Um jornal aí para ajudar, não sei o quê. Mas por que você tem que fazer isso? Não, porque eu sou obreiro, eu tenho meta. Eu tenho que distribuir 300 jornais no fim de semana. Quantos membros tem lá na igreja de vocês? 10 milhões. E você? Não, eu sou pastor, trago o seu tudo. Por quê? Não, porque a gente tem que atingir meta. O dízimo aqui tem que ser 30 mil reais por mês. Mas uma igreja pequena dessa, não, mas a gente pede tudo, arranca tudo. E se você não conseguir, eu vou para uma igreja inferior. E essa disputa. Você acha, você que me ouve, você que está sempre comigo, não é que você me segue, é que você me ouve e eu te dou atenção. Será isto o plano de Deus como igreja nessa terra? Será mesmo que Deus está sentado lá em cima, vendo tudo isso e dizendo: que maravilha, eu disse para eles não ajuntar tesouro na terra, mas eles fizeram além, eles se tornaram milionários usando o meu nome. Será que essas pessoas são enviadas pelo Pai? Será que enquanto eles comem e bebem o melhor da terra, anda de carro blindado, tem empregados na casa deles, segurança armado, carros blindados, iates, mansões, rede de televisão, rede de internet, será que enquanto os pobres miseráveis que sustentam eles estão aí lavando roupa para fora, costurando, sentado o dia todo fazendo unha? Será que enquanto o cara é motorista de aplicativo para dar o dízimo fiel, será que Deus no seu trono está satisfeito com isso? É a isso que Deus chama de igreja evangélica? Talvez tenha que me chamar mesmo de desviado, tem que me chamar mesmo de herege, porque depois que essa graça me despertou, eu jamais poderia concordar com isso. Como é que eu vou trabalhar de sol a sol? Como é que eu vou ser... Não eu, mas eu estou colocando aí, é para você entender. Como é que você que me ouve dessas igrejas, limpa o hospital, trabalha na coleta de lixo, é manicure, é pedicure? Como é que uma pessoa pode trabalhar de serviços gerais, caixa de supermercado? Como é que uma pessoa trabalha no motorista de aplicativo, cuida de idosos, pega 10% do seu dinheiro sacrificial, do seu dinheiro suado, que não dá muito mal para atravessar o mês, tira 10% porque o líder que tem 1 bilhão e 900 milhões disse que ela está roubando a Deus e que Deus vai soltar a mão dela se ela não levar para a igreja desses camaradas
R$ 160. É a isso que se chama de igreja? É a isso que se chama um Deus de amor? Que todos ajuntem para um só? Há 150 anos na igreja no Brasil. Eu nunca ouvi dizer que um crente dizimista fiel ficou mais rico com o pastor que pede o dízimo. A história se repete sempre. Silas Malafaia tem 300 milhões, segundo a Forbes. Não adianta me ameaçar, não adianta, porque eu já estou cansado dessas paradas. Silas Malafaia está aí, daqui a pouco vai jubilar, vai morrer, todos nós vamos morrer um dia, aí vai ficar o filho. O filho vai pegar o trono e vai multiplicar esse dinheiro, porque Jesus não vai voltar e o filho vai continuar dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Foi assim com o sogro dele, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Silas Malafaia ficou, né? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Silas Malafaia vai morrer, vai ficar o filho, vai vir o neto, o bisneto, o tataraneto e o povo sustentando esse pessoal. Você sabe por que a igreja evangélica tem que acabar? Para que esses homens entendam que nós estamos cansados disso. Nós não aguentamos mais de ver tanta injustiça social, principalmente com o nome de Deus. E o culpado são os evangélicos. O culpado são os crentes. Os crentes são os culpados. E a responsabilidade é nossa, o povo da graça de Deus. Infelizmente, muito povo da graça de Deus não assumiu essa responsabilidade. Não se posicionou como soldado. Não disse assim, eu estou indignado contra isso. Eu vou me unir a quem prega a verdade para a gente tirar esse povo. As pessoas pegaram o conhecimento, cada um disse, eu já conheço tudo e tchau, que se dane agora, que eles ficam cada vez mais ricos. Eu não tenho esse pensamento. Eu vou à luta, eu vou até o fim, derrubaram o meu canal, me perseguiram, tentaram entrar na minha conta bancária, tentaram me ameaçar, mas eu não vou parar. Sabe por quê? Porque eu sou indignado com esse negócio de usar o nome de Deus, humilhar as pessoas em nome de Deus, se enriquecer em nome de Deus, pregando uma falsa doutrina legalista. É por isso que eu sobrevivo entre os trancos e barrancos, entre arranhões, pancadas, perseguições. Mas eu não deixo de dizer que somente é cristão autêntico quem rompe com essa cadeia psicológica chamada igreja evangélica, com esse alçapão, com esse acharcamento em nome de Deus. O nome de Jesus se tornou um grande negócio para a igreja evangélica. E o diabo, o seu ator coadjuvante, que quando eles não pegam no medo, eles pegam na ganância. E quem tenta se livrar é taxado de desviado, desigrejado e herege. Mas isso não me cala. O outro disse, nós vamos tentar derrubar você de qualquer maneira, Geraldo, porque você é o líder dos desigrejados. Eu disse, eu sou líder da minha casa. Nem da minha vida eu sou líder. O líder da minha vida é o meu Deus, é a minha mulher e os meus filhos. Eles lideram a minha vida, me amando e me respeitando. Eu sou o líder da minha casa. O líder dos desigrejados, como você chama, é o Cristo ressuscitado, que iluminou os olhos do nosso entendimento, nos despertou com a sua palavra. Não foi Geraldo, foi o Espírito da graça, foi esse mover sobrenatural. Nós acordamos, ainda alguns com as marcas do lobo, com o bolso vazio, alguns entregaram tudo o que tinha no dito altar, na fogueira santa, na campanha deles, mas acordamos. Acordamos, tiraram a nossa paz, o nosso tempo, mas o mais precioso ficou, o conhecimento da graça de Deus. E hoje, com a mente blindada, dizemos aos quatro cantos desse país, nada poderá me acontecer. O Deus da nossa vida,
nos guarda, nos protege e nos sustenta. Eu creio nisto, eu recebo isto, eu prego isto, porque isto é a verdade do Evangelho. Hebreus capítulo 13, versículo 5, disse Paulo aos Hebreus, de geral a este canal: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que poderá me fazer o homem? Assim é? Vamos juntos. Venha se aliançar. Se inscreva nesse canal. Fortaleça esse canal. Compartilhe. Diga, eu estou indignado com a injustiça que a igreja faz contra os menos favorecidos. Se a igreja evangélica fosse mesmo a igreja de Deus, eles não teriam tanto dinheiro e as pessoas tendo que trabalhar de sol a sol. Eles não teriam 300 milhões comendo o melhor, vivendo do melhor, tomando dinheiro do assalariado, da viúva, de quem ganha uma Bolsa Família. E na hora que precisa pedir a eles, eles dizem: a irmã está com pouca fé, a irmã tem orado pouco, a irmã deve estar em pecado, o irmão não está vigilante. Está na hora de fazer esse povo calar. Está na hora de nós assumirmos a nossa posição de gladiadores. Paulo diz soldado de Cristo. Eu chamo de gladiadores da graça de Deus. Meu irmão, não tenha medo. O pau vai quebrar. Ainda que percamos a cabeça. Mas vamos perder com dignidade. Porque não pode calar a nossa boca. Porque nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Assim é? 8 horas, 20 horas, eu estou de volta. Receba força para viver, receba coragem para vencer, porque da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. Aquele que te colocou de pé, não te derruba. E quando vir com graça para cima de você, graça não, gracinha. Quando vir com gracinha para cima de você, você diz: olha, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que eu creio. Melhor tarde. Meu nome? Geraldo Moraes. Avisa eles lá. Pessoal na internet me chama de caçador de lobos. Pra cima deles.